Evangelho? Onde é que você dá aula? Aí embaixo? Boa tarde, gente. Hoje a Séries está aqui, para quem não conhece. Quer dizer, todo mundo conhece, né? Isso, pois é. O Nelson teve um compromisso, ele teve que levar a mãe dele ao médico. Aí conseguiu uma brechinha, uma vaga, né? Sei lá, um encaixe hoje. Aí, do jeito que estão os médicos, né? Arranjou um encaixe, larga tudo e vai, porque senão só ano que vem. E assim mesmo, é verdade. Não, aí perde o dia inteiro, mas pelo menos, é verdade. Então, vamos lá. Nossa, hoje a aula tá vazia, né? Começa a chegar o final do ano, né? Aí o pessoal já está em ritmo de aventura. É. Vamos lá. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder, para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para nele penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso Guia, Joana de Ângeles e sua falange de espíritos benfeitores que nos acompanham sempre, agradecemos mais uma vez por esse dia e por essa oportunidade bendita de aqui estar para aprendermos um pouco mais sobre a convivência, sobre os seus ensinamentos. Pedimos então que estenda suas mãos sobre nós, despertando as nossas consciências, para que possamos aprender e interiorizar tudo o que vamos aprender aqui hoje. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, hoje a gente vai continuar a aula sobre ciúme. Então, vamos lá. Essas situações assim, né, são bem... A gente lembra muito de ou amigos, ou até às vezes nós mesmos, né? A gente pega um celular sem querer, querendo, aí vê umas mensagens, acaba imaginando uma porção de coisas, e aí não deixa nem a pessoa responder, o outro responder. Né? Ela pergunta, onde você vai? Aí ele fala, escovar os dentes. Por quê? Porque eu acabei de comer. Aí ela, quem? Quer dizer, não está nem, já está em outra vibe, né? Não está nem entendendo. Então, esses relacionamentos assim são relacionamentos doentios, porque ciúme não é amor. Ou melhor, é um amor que está doente, né? Temporariamente. E é um sentimento, na realidade...
que envolve um medo insuportável. Aí que você tem que vir para cá, porque senão... Não, você fica aqui junto. É assim. É porque senão não aparece. Porque a gente está filmando. Ah, tá. É um medo insuportável de perder a outra pessoa. Mas isso realmente é uma incoerência, porque a gente não é dono de ninguém, né? Ninguém é propriedade nossa. Então, o que não é propriedade nossa, a gente não pode perder. Né? O que acontece é que o ciumento tem uma baixa autoestima. Então, ele não confia nem em si mesmo, naquilo que ele pode despertar, aquele sentimento que ele pode despertar no outro. Então, ele acaba, né, se tornando esse tipo de pessoa, tanto homens quanto mulheres. Então, ali é importante que o ciumento e a sua vítima se conscientizem da necessidade de ajuda. Isso é verdade, ele quer controlar porque ele tem medo de perder. Né? Então, muitas vezes, além dos próprios problemas da personalidade dele, pode ter alguma interferência também obsessiva. Mas nem o tratamento espiritual, nem o tratamento com algum profissional vai surtir efeito se a própria pessoa não se conscientizar, né, que ela é ciumenta, que ela tem esse problema. E aí sim ela fazer a reforma íntima. Porque se ela não tomar consciência, não vai adiantar tratamento algum, nem as pessoas falarem, não vai adiantar nada. Ela mesma tem que tomar consciência disso. Só com a vontade real de se ajudar, de colaborar consigo mesmo, pode ser efetivada uma melhoria significativa. Então, isso vale tanto para o ciumento quanto para o seu parceiro. Porque o ciumento, né, a gente vê naquele quadrinho ali, né, a mulher, ela está submissa, está acorrentada. Mas, mesmo assim, ela está aceitando essa situação. Né? E a gente sabe que ninguém é vítima por acaso. Né? O acaso não existe. Então, tudo que colhemos é que um dia a gente plantou. Então, se ela está nessa situação, é realmente para ter um aprendizado. E, para isso, ela tem que ter vontade de mudar essa situação, né? E não simplesmente se acomodar. Porque eu acho assim, que, quem quer fazer, né, não precisa ser de noite, não precisa... Pois é, então esse negócio que ficar vendo o telefone, né, na realidade isso tudo é a insegurança da pessoa. Mas quando às vezes aparece, né, vê, aí começa aquele negócio, finge que não vê, finge que não está percebendo para ficar acomodada numa relação, num casamento. Porque, como a gente sabe, como a gente acabou de falar, a pessoa, por uma série vocês já devem ter visto isso, por uma série de fatores que se encontram no seu inconsciente, principalmente culpa, a baixa autoestima, como ela falou, né, uma menos-valia muito grande, e nesse processo adoecido, ele se acha como vítima do outro, seja ele quem for, no sentido de que não o compreendem, de que não lhe dão aquilo que ele precisa. E, por conta dessa baixa autoestima, ele precisa cada vez mais complementar essa sede, essa saciedade que ele tem de afeto, porque, na realidade, ele próprio não se ama. Então, juntamente com o fato dele acorrentar, dele prender, dele fazer com que a companheira, o companheiro, enfim, aquele objeto do seu amor, entre aspas, se ache ali de uma situação coercitiva, ele busca outros relacionamentos para poder, digamos assim, para poder afirmar aquela necessidade dele, para poder completar aquela necessidade
que ele tem de ser amado, de ser valorizado, porque, na realidade, ele próprio não se valoriza. Então, é um caso muito comum. O extremamente ciumento, né, é aquele que prende a mulher, ele geralmente seja homem ou seja mulher, mas isso acontece mais com o lado masculino, porque a gente está num país machista, em que isso é visto com um olhar assim mais benevolente, né, é homem, então tudo é possível. Apesar das coisas, né, estarem mudando, o que acontece? Ele busca isso, ele busca outros relacionamentos e justifica isso colocando defeitos na companheira, porque não lhe supre afetivamente, sexualmente, seja de que forma for, aquela carência que ele tem. Muitas vezes isso é inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente, né? Mas é um processo muito grave de baixa autoestima da pessoa. E o ciúme que pode acabar em crime. Ai, botei muito aqui. Eu botei muito para cá. O ciúme é a raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia. Ele destaca-se como fator primacial por ser possessivo, aselvajado. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta e, considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos, que passa a ver através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. Então, ele pensa, né, numa situação, né, ele cria essa situação e acredita verdadeiramente que aquilo está acontecendo. Por mais que a outra pessoa diga que não, né, ele consegue ver, né, nas entrelinhas, em outras em coisas pequenas que acontecem, tudo ele transforma numa forma de confirmar a suspeita dele. Porque, na realidade, né, o que acontece? Quando a gente esteve nos primórdios da nossa condição de homem, na nossa condição de humanidade, isso já foi falado aqui várias vezes, nós adquirimos um ego a partir do momento que a gente adentrou o reino nominal, e esse ego era ainda um ego primitivo, um ego voltado para a sobrevivência. Ele era algo que levava a criatura, o homem, a pensar única e exclusivamente em si, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, mas isso em nome da sobrevivência. Era necessário que fosse naquela época. Só que, com o passar do tempo, a gente sabe que a humanidade evolui. E muitos homens, muitas mulheres, aí indistintamente, porque a gente sabe que a gente vem reencarnando em sexos distintos, dependendo da necessidade, o que acontece? Vai evoluindo do ponto de vista intelectual, sim, vai se adaptando às condições do progresso material, mas ainda deixa dentro de si, ainda permite que esteja dentro de si um ego muito primitivo, um ego muito dominador, um ego muito preso aos instintos. O que acontece? Continua agindo de uma forma ainda ligada a essa situação doentia que ele traz por conta de culpas, que são situações que estão no seu inconsciente, em escolhas infelizes, em escolhas que foram enganosas de vidas passadas, as quais ele não soube administrar, nem procurou tomar contato, por isso ele colocou no inconsciente, numa área que todos nós já sabemos, que é a sombra, onde ficam aqueles conteúdos que nos trazem sofrimento, raiva, vergonha. Então, o que acontece? Como é necessário que a gente tome consciência desses conteúdos para a nossa saúde espiritual, de vez em quando se superficializam, chega a nível consciente, determinados flashes, né, desses conteúdos adoecidos que estão lá. E o que acontece? Na maioria das vezes, se eu ainda, como a Gi falou, não busco esse melhoramento, não busco esse autoconhecimento, eu me revolto com esta sensação que eu tenho, ou seja, da culpa, que com isso eu me castigo, me achando que eu não sou digno de ser amado, eu não sou digno de ser prestigiado, e assim por diante vai, cada vez mais crescendo nesse processo de menos-valia, e se
e se envolvendo numa coisa extremamente prejudicial para todos nós, que é a vitimização. Né? Eu banco a vítima, quando, na realidade, dos outros, né? Eu vou projetar no outro a razão daquele meu desconforto, e o que acontece? E eu busco punir o outro por uma causa que está dentro de mim. Então, é um ciclo vicioso. E aquele que se submete a esse tipo de situação, como a Gi falou, também tem algum tipo de conotação, também tem a sua baixa estima, a sua autoestima em baixa, também tem dificuldades de autoconhecimento. Então, se forma uma simbiose extremamente doentia, né? Até que um deles possa enxergar, né? Possa, através da ajuda, como ela disse, possa se esclarecer e buscar mudar esse estado de coisas. E aí, eu não sei se todos já leram esse livro, Missionários da Luz, né? A gente tem a história do Segismundo, né? Que o que acontece? Em uma encarnação precedente, tem esse casal Adelino, tinha um casal, Adelino e a Raquel, e aí, por conta do ciúme, o Segismundo acabou assassinando o Adelino, e, por conta disso, a Raquel foi parar num prostíbulo. Né? Então, aí aconteceram várias coisas. É um livro muito legal, a gente indica, né? Porque depois o que acontece? O Segismundo vem, né, a reencarnar de novo através para ser o filhinho deles, para poder reorganizar todo esse processo. Depende da evolução de cada um. Com certeza, se ele assassinou a esposa e os filhos, ele está numa condição bem difícil, tadinho, até porque ele é um suicida. Então, cada um de acordo com o seu merecimento. Então, mas estou dizendo, o fato dele ter assassinado, ele é um suicida. Então, na realidade, ele tem duplamente responsabilidade, triplamente. Não mais, né? Foi a mulher, os 2 filhos, 3 ainda tem e suicidou. Então, tem 4 vezes responsabilidade nessa questão. Então, cada um vai estar de acordo com a sua condição evolutiva, com o seu melhoramento, com o seu padrão vibratório, com a afinidade, com digamos assim, a situação, né, em que esteja ali. Aquele que está numa melhor condição espiritual, melhor condição emocional e mental, vai ser socorrido por aqueles que lhe são afins. Mas, no caso dele, tadinho, precisa de muita oração. Como? Não, porque a espiritualidade, ela até orienta, ela tenta ajudar, ela tenta através da inspiração, mas o livre-arbítrio ninguém pode interferir. Porque a gente também não sabe o comprometimento que a mulher, os filhos, enfim, não dá para saber. Cada caso é um caso. A gente afirmar como seria é muito difícil, porque a gente não sabe, como a Gi falou, o que tem por trás, né, nos bastidores nos bastidores espirituais de toda essa situação. Então, a gente dizer, né, difícil. Não. Espera aí. Tá certo. Não. É o ciumento. Tá certo. Acho que eu troquei. Tá bom. Espera aí. Caiu aqui um sapato. Oi? Acho que é da Luísa É um Brunet, cisco aqui. Acho que é da Luísa Brunet. Então, bora. Todo mundo fecha o olho, ninguém viu esse. Esse também foi um caso que a gente viu, né, agora bem recente, né, a Luísa Brunet e esse Lírio Parisotto. Mas ela também é agressora, tá? Ela não é só individual.
Sim, mas olha aqui, gente, a gente aqui não está discutindo isso, tá? A gente trouxe... Não, a gente trouxe a figura, não vou me entrar, para mostrar, para... Como é que chama o termo? Para demonstrar. Ilustrar. Um fato, tá? Né, porque, na realidade, esses casos são muito... E de qualquer maneira, mesmo que ela tenha agredido, ele é homem, né? Mais forte, naturalmente. E a gente sabe o que está... E, gente, o que a gente sabe... Para cá? O que a gente sabe, que isso aí, gente, é uma realidade. O que a gente sabe, num país machista como o nosso, que sempre tem atenuante para o homem. Sempre. Né? Inclusive, nos casos de estupro, tentam achar que a mulher deu algum ensejo para que isso acontecesse. Não vamos entrar nesse mérito, porque não é essa a questão. A gente vai aqui, né? Porque o que... não pode, é verdade. Vamos lá. É verdade. Até então, ali, mesmo com essas evidências e tudo, os advogados e tudo, todo mundo se recusando a ouvir testemunhas, toda essa parte do machismo que existe ainda, né, é bem latente, porque foi culpa dela, né, a gente não entende como é que ainda hoje acontece uma situação dessa, no nível de consciência que a gente já está e com pessoas esclarecidas. Né? Exatamente. Então, olha só, aquele homem ali, né, do homem das cavernas. Então, na realidade, é isso que eu lhe falei. O ser humano, muitos deles, e aqui a gente está se referindo ao homem, mas também isso pode acontecer com a mulher, né? A problemática é do espírito. Então, o que acontece? Ainda se prende aquele ego ainda, né, primitivo, em que eu tenho a posse, eu quero tudo, tudo é meu, e não importa a maneira que eu vou utilizar para conseguir aquilo que eu quero, principalmente aí no caso. Né? Aliado àquela baixa autoestima, aquela sensação de que não é amado, de que na realidade ele acha que não tem valor. E isso tem várias explicações. Um dos casos que a gente se reporta são crianças que são desvalorizadas pelos pais, sofrem abusos físicos. Então, o que acontece? Elas vão desenvolvendo uma personalidade neurótica. E, com isso, elas vão repetir aquilo que vivenciaram no passado. Se foram vítimas de violência, então, na realidade, não me amam, na realidade, eu não sirvo, na realidade, eu desperto isso nos meus pais. Então, vai toda uma condição de adoecimento com que essa criança vai crescendo, culminando, então, com essa necessidade doentia de controle e, muitas vezes, até com a violência física. E também violência emocional. Sim, que muitas vezes é até mais danosa, né, do que a... O ciumento, quando não encontra motivos, ele os cria. Quando a mente descontrola o comando do discernimento, o paciente consegue introduzir pessoas de quem suspeita no convívio do lar, a fim de facilitar o relacionamento com o outro e poder melhor confirmar as angustiantes expectativas, culminando em loucura ou crime. Mas não é apenas na área da afetividade entre parceiros que o ciúme se transforma em tormento da alma. Isso acontece em qualquer contato interpessoal, social e profissional. Então, é aquilo, a gente se sente, aquilo que vem já de outras épocas, né? A gente se sente o dono das pessoas e das coisas. Tanto que a gente se refere à minha casa, à minha mulher, meus filhos. E isso, na realidade, não é uma inverdade, né? Porque a gente não é dono de nada. A gente não é dono nem das coisas, né? Quanto mais as pessoas. Basta ver que quando a gente, né, vai embora, fica tudo aí. Deixa eu ler esse pedacinho. Olha o que Joana diz nesse livro Ser Consciente. Atormentado pelo ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se homicia
a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatia. No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. O ciúme atenasa quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. O ciumento inseguro dos próprios valores descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas, com perturbadoras em que se consome. Então, é isso. É aquele ego que ainda está presente no domínio, associado à baixa autoestima, à menos-valia, a um sofrimento que ele já traz de outras vidas. Então, mistura isso, e é isso que acontece. Então, a gente tem essa frase, né, famosa de Emmanuel, que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Então, a gente vê em todos esses casos, não adianta só, né, a pessoa ter inteligência, ter cultura, né, e não ter a outra, como também não adianta, tem que ser as duas. Porque você vê esse, por exemplo, né, esse caso de pessoas que têm mais cultura, né, já estão num nível de consciência um pouco maior, e aí, mesmo assim, tem essas atitudes de primarismo, né, que a gente não consegue entender. Joana continua aqui, ó. O ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se à paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais, que terminam por ceder-lhes as forças, deixando de reagir. A armadilha do ego presunçoso. Ele merece o extermínio mediante as conquistas de valores expressivos, que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Somente o self, ou seja, o Deus interior, pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra grilhoado, para somar rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencidos pelos gases venenosos do ciúme. Liberando-se da compreensão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo, ou seja, o ego respira, alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor e com a vida. Ou seja, o Deus interior, quando a gente começa, se permite escutar, acessar, sentir a nossa centelha divina que está ali nos direcionando, né, o caminho, quando a gente se permite perceber, vai nos dar condições da gente superar, modificar esse nosso ego adoecido e essas questões que nos vêm do inconsciente. Mas, para isso, a gente precisa ter vontade, fé e buscar, usar as ferramentas, toda a ajuda que se fizer necessária. Esqueci do... São saco. Então, a relação entre ciúme e comportamento paterno ou materno na infância. Pais imaturos são muito responsáveis por esse comportamento doentio de ciúme dos filhos. Quando preferem um filho e rejeitam outro. Quando massacram as crianças e adolescentes tímidos, frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade os fere dolorosamente. Estimulam adultos ciumentos e invejosos. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente faz sem sentir, principalmente quando os pais têm 2, 3 filhos. Né? Eu vim aprender aqui que a gente não tem que educar todos iguais. Né? Isso eu vim aprender aqui, mas a gente sempre, né, enfim, está na nossa casa, aí fala assim, são os mesmos pais, como é que podem ser tão diferentes? Né? Porque, na realidade, cada um é um espírito diferente. Então, para isso, ele tem que ter uma educação diferente.
E o que acontece com os pais? Naquela correria do dia a dia, você acaba tratando todos como iguais. Eu tenho uma amiga que um dos filhos, ele é todo tímido, retraído, é um espírito velho mesmo, né? Não gosta de ter muitos amigos, gosta de ficar lendo, não gosta de fazer nada. E o outro, que é 2 anos mais novo, é aquele, né, o boyzinho, né? É surfista, gosta de, né, tá com as meninas, não sei o que lá. Então, a gente sente na família que existe uma preferência por esse, né, tentando fazer com que o outro, que não tem esse tipo de comportamento, seja né, que nem o menor. Né? E aí, o que pode estar acontecendo na cabeça dele? Qual é o adulto que ele vai se tornar? E Joana que fala, ó, os indivíduos tímidos, aqueles que sofreram agressões na infância, que desenvolveram conflitos de inferioridade, sempre sentem-se rejeitados e repelidos, expulsos sem consideração ou sequer comiseração, em mecanismo evocativo inconsciente do que experimentaram durante a construção da personalidade. Olha a responsabilidade dos pais, né? Então, você vê que não é que os pais sejam responsáveis unicamente pelo processo, não é isso. A criatura, o indivíduo já traz de vidas passadas essa culpa, que muitas vezes é uma culpa ancestral, que ele vem acumulando, 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 se tornando uma verdadeira bola de neve no seu inconsciente. E mais, determinadas... Então, mas é claro que ele se prepara para poder reencarnar, para poder administrar da melhor maneira possível esses conteúdos. Mas aí vem... Pais que lidam dessa maneira é como se fossem gatilhos acionando todo aquele conteúdo, toda aquela problemática que se encontra no inconsciente. E aí a coisa se extravasa, já as dificuldades que cada um tem devido à imaturidade culminam com essas situações. É claro que não são todos, mas aqueles que têm realmente essa dificuldade, a gente tem que ter um cuidado muito especial, principalmente na infância, aquela criança que é muito ciumenta, aquela criança que quer tudo para si, porque, na realidade, o ciumento é como aquela criança malcriada, que joga tudo no chão, que se joga no chão, que bate o pé. O adulto faz a mesma coisa, né? Para chamar a atenção, muitas vezes. Né? É uma forma que ele tem de que larga o outro e vem aqui que eu estou precisando de você. É uma forma dele gritar isso para o pai que, às vezes, não está conseguindo enxergar. Porque a família, na realidade, é um grande laboratório. É essa oportunidade que Deus dá para todos nós de trabalhar essas questões dentro de casa, né? Dentro do lar, né? De uma forma com intimidade, que a gente tem condição, que a gente se expõe mais, né? Do que na sociedade. Os ciumentos e invejosos são prejudiciais a toda a coletividade e não apenas aos seus afetos. Pessoas com esse perfil não são prejudiciais apenas aos companheiros ou companheiras nos relacionamentos. Juntos, os ciumentos e invejosos formam bolsões de adversários inconscientes da humanidade, porque, ao se sentirem excluídos da sociedade, desenvolvem a agressividade, a revolta e o ressentimento, explodindo na prática de diversos crimes que são praticados em toda parte. Então, às vezes, a gente não sabe por que a pessoa é assim, por que teve aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude. Isso vem já de muito, muito antes, já dentro dele. E quando acontece alguma situação, é o gatilho que a Séries falou, que aquilo ali explode e não tem como segurar. Não, são 2 tipos de situações que podem estar juntos, porque, na realidade, o ciumento ele não está satisfeito consigo próprio. Né? O problema dele, na realidade, é ele próprio. Então, nessa situação de nunca ser compreendido, de nunca ser o suficientemente valorado, não só para ele, mas principalmente na cabeça dele pelos outros,
tudo aquilo que ele vê no sentido do que o outro está tendo progresso, seja progresso material, seja uma situação emocional que seja positiva para o outro, por ele estar nessa situação de extremo sofrimento e de extrema menos-valia, ele desejaria para si aquela condição do outro que lhe parece mais favorável. Então, por isso que a inveja está aliada ao ciúme, porque, na realidade, o ciumento ele vive num mundo de ilusão. Ele fabrica para ele um mundo de fantasia onde ele é vítima. Vítima do outro, vítima da sociedade, vítima do processo, enfim, do qual ele está inserido, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento conjugal, enfim, seja dentro da casa religiosa. Então, na realidade, ele imagina essa situação, né, e se insere dentro dessa situação fictícia, em que só ele acredita, e, enfim, mesmo que os outros venham para ele e digam que aquilo não é verdade, no caso, por exemplo, do ciúme conjugal, né? O homem enxerga situações ou a mulher também, vamos colocar os dois, situações, às vezes, de adultério, de traições, que não existem. É toda uma situação que ele cria na sua imaginação, na sua mente ilusória, e ele crê que aquilo seja verdade, por conta dessa baixa autoestima. Então, por isso que todo esse processo adoecido se encontra como assim, unido, né, num ciclo vicioso que se repete. É verdade. Então, ela precisa da ajuda da terapia. Já é interessante para ela que precise buscar a ajuda terapêutica para poder ela trabalhar esses conteúdos. Porque mesmo que a gente diga para ela assim, não, mas você é bonita, mas não sei o quê. Muitas vezes, aquele ditado de santo de casa não faz milagre, não resolve. É preciso que a terapeuta, que a psicóloga, usando as técnicas apropriadas, busque dentro do inconsciente mesmo, que a gente sabe que se superficializa com as técnicas, o que é que faz com que ela se sinta assim. Então, porque, na realidade, nem todos nós agradamos a todo mundo. Não é verdade? Mas, assim, a gente, quando não tem esse problema de baixa autoestima, não se desestrutura por conta disso. Mas muitos de nós... Então, ela tem uma dificuldade. Porque menorzinha. É porque a gente está na internet. Ela está perguntando, ela tem 2 netas, e uma das netas, quando anda na rua, né, uma é mais extrovertida, mais simpática, e as pessoas que não as conhecem sempre falam com ela, e com a outra não. Né, essa que é a situação. Mas todo mundo que é menorzinho é mais engraçadinho. Quanto menor é engraçadinho, conforme vai crescendo, vai perdendo a graça. Então, realmente, as atenções vão sempre para os mais novos, que ainda tem, digamos assim, aquele jeitinho de neném, né? Conforme vai crescendo, vai deixando de ser engraçadinho. Mas né? aí depende de como é que ela está lidando com isso. Né? Como é que a mãe está explicando para ela por que está acontecendo isso. Né? Aí ela vai levar isso bem ou não. Percepção, repete que ela é verdade, é a importância da terapia, né? A nossa amiga está falando, porque até pequenininha é melhor porque consegue acessar mais facilmente os conteúdos. Porque existem...
Aqui estão falando também sobre a questão da afinidade. Né? Às vezes a gente tem uma afinidade, né, por uma pessoa e não tem pela outra, e a pessoa não fez nada para a gente. E a gente também não pode esquecer aquilo que Joana nos fala. Às vezes a gente projeta no outro uma questão que é nossa e que a gente não quer enxergar. Então, aquilo que nos incomoda no outro é aquilo que tem dentro de nós e a gente não quer perceber, porque a partir do momento que a gente enxergue, né, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente prefere não ver e continuar na zona de conforto. Zona de conforto é essa que a gente sabe que é prejudicial. Eu acho que é muito importante mesmo a terapia, porque ela está exteriorizando, né, essa tristeza que ela está sentindo. Né? Talvez isso aconteça até com esse casal que eu conheço. Só que o menino não fala nada, é retraído, fica lá, ele pode também estar sentindo isso, só que é pior, que não exterioriza. Né? Então, a gente não sabe o que está passando na cabecinha. Eu e minha irmã só temos 1 ano e 1 mês de diferença. E a gente sempre se deu muito bem, mas quando eu era pequenininha mesmo, a minha irmã fazia crise de bronquite, febre, tipo 1 dia antes do meu aniversário. O aniversário dela em fevereiro, meu em março, ela tinha a festinha dela em fevereiro. Na minha de março, ela fazia isso. Jogava no chão, pirraça e tudo. Pequenininha, mas também psicólogo, porque começou a identificar esse tipo de comportamento. E como a gente nunca teve diferença, assim, sempre foi o mesmo corpo, nunca tinha nada da Ingrid ou da Karen, era das duas. A roupa, o guarda-roupa era das duas. Então, assim, não tinha, isso é meu, não, é das duas, tudo é para as duas. Então, pequenininha, ela teve que acompanhar. Eu lembro de ir junto, mas, assim, eu era muito pequena. Mas, realmente, o foco era nela, por conta da reação de ciúme mesmo, né? Só que eu acho bacana que minha mãe, já naquela época, já identificou e já acompanhou com o psicólogo. Então, tá certo. Então, na realidade, a gente viu... Volta o outro, Gi. Então, olha ali, pessoas com esse perfil não são prejudiciais apenas aos companheiros ou companheira nos relacionamentos. Juntos, os enciumentos e invejosos formam bolsões de adversários inconscientes da humanidade. Porque, ao se sentir excluídos da sociedade, desenvolve a agressividade, a revolta, o ressentimento, explodindo na prática de diversos crimes que são praticados em toda parte. Então, na realidade, essas pessoas, olhando assim de uma forma fria e sem olhar o que está por trás disso, são pessoas das quais a gente olha e acha que são pessoas más. Né? Uma pessoa que agride é uma pessoa perversa, é uma pessoa que, enfim, não tem a bondade no coração. É esse tipo de jargão que a gente usa. Mas, quando a gente volta para o que Jesus fala, não são os que gozam de saúde, não são os sãos que precisam de médico, aí a gente começa a entender que essas criaturas, antes de serem dignas do nosso ódio, do nosso desprezo, da nossa revolta, são pessoas dignas da nossa piedade. Então, o que quer dizer? Que a gente vai ver uma situação como essa e achar que está tudo bem? Não, não é isso. É claro que é necessário que haja o limite, isso é incontestável, é necessário que essa pessoa seja levada para ser tratada, e, nesse caso, muitas vezes é necessário, sim, o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicoterápico, às vezes, como a Gi falou, nos casos de processo de perturbação espiritual, a frequência à casa espírita, o nome dela nas mesas mediúnicas, às vezes tem necessidade de passar pelo tratamento espiritual, enfim, toda essa gama de ajudas pode ser concedida a ele ou a ela, porque, na realidade, é uma pessoa que está em sofrimento. É um espírito com um grau muito grande de comprometimento com os quais ele não consegue lidar. Então, uma coisa é a gente enxergar a necessidade de um limite para o indivíduo, seja o homem ou mulher, que tem esse comportamento. Outra coisa é a gente entender que são pessoas dignas da nossa misericórdia, da nossa compaixão, e que precisam ser ajudadas. Jesus tinha essa visão.
né? Quando ele olhava e via aquele comportamento, ele sabia que por trás daquilo tudo estava um espírito ainda em grande sofrimento, por conta ainda da sua imaturidade, da sua fragilidade e, às vezes, até da sua teimosia, né, de não buscar se modificar. É verdade, porque, na verdade, ele está sofrendo mesmo. Mesmo que aquilo não seja verdade, ele sofre, e o sofrimento dói. Né? Então, a gente tem que ter um outro olhar. Realmente, até tendo esse outro olhar, eu acredito que a gente possa até ajudar mais. Ajudar ajudar até o casal, né? Vendo as coisas por outro lado. Uma característica muito grande no ciumento, e aí eu não estou me dirigindo, tanto faz, um homem ou mulher, além da vitimização, é a capacidade de manipular. Então, o que acontece? Por conta desse ciúme, dessa baixa autoestima, dessa necessidade de controle, que esse ego dominador o leva a fazer, dessa teimosia de não tentar acessar ou ouvir, digamos assim, os apelos do seu Deus interior, da sua centelha divina, o que acontece, né? Ele continua repetindo o mesmo comportamento. E, com isso, ele tenta se justificar, como a gente falou, o quê? Se vitimizando. E como é que ele vai agir diante daquela pessoa ou das pessoas, principalmente no caso dos relacionamentos familiares, como é que ele vai se justificar daquela atitude? Então, além dele se vitimizar, ele começa a manipular. Ou seja, ele tenta desculpar a sua atitude, jogando no outro a responsabilidade com relação a ela. Quando não consegue, aí começa a ter comportamentos de ameaça, de se matar, de acabar com a própria vida, de matar a própria pessoa. E, muitas vezes, não fica só na ameaça. Normalmente, ele não busca acabar com a própria existência terrena sozinho. Ele busca levar o objeto da sua fixação junto. E, em outros casos também, quando ele não consegue, o ciúme está presente, mas ele não consegue exteriorizar de forma violenta com relação àquelas pessoas ou àquela pessoa, o que ele faz? Ele se revolta intimamente por estar tendo uma vida com a qual, que é uma consequência das escolhas dele, de situações que estão lá no seu inconsciente, mas que ele não está aceitando. Então, ele se recusa a viver aquela vida. Então, o que acontece? Ele deprime, e aí ele entra em depressão. Então, porque, na realidade, o que Joana diz, que o depressivo é um revoltado contra a situação que ele mesmo criou, ou seja, com as consequências da situação que ele mesmo criou dentro de si em vidas passadas. Então, é um quadro muito triste. É claro que a gente tem que, e no caso do objeto do ciúme, da pessoa, é claro que essa pessoa precisa romper com esse ciclo. E é muito complicado, principalmente nos casos conjugais e nos casos de filhos, né? Que tem pais, eu conheci uma senhora, quando ela dizia, já os filhos adultos, que quando os filhos eram pequenininhos, ela não gostava que ninguém tocasse os filhos dela, porque eu tenho ciúme dos meus filhos são meus, eu não gosto que ninguém toque. Então, era uma coisa assim doentia. Ela trazia os filhos dentro de casa, não gostava de receber visitas, porque os filhos eram muito bonitos, principalmente o mais novo, que era lourinho, tinha os cabelos encaixados, parecia um anjinho. Então, todo mundo se encantava. Então, ela não gostava de receber visita, não gostava que a família fosse na casa, porque todo mundo se encantava com os filhinhos dela, e ela ficava morrendo de ciúme. É claro que depois, conforme ela foi crescendo, essa conotação foi se modificando um pouco, mas ainda continuava com aquele ciúme, de maneira que os filhos não poderiam casar. E os filhos casaram e ela morreu um pouco a cada casamento. Você vê que processo adoecido, né? É verdade. Bom, como ela tratava as noras, eu não sei, mas que era dito por ela mesma, né? Na realidade, eu acho que foi uma espécie de catarse, ela colocar para fora aquilo que devia realmente incomodá-la. É verdade. Quando eu estava preparando aqui o PowerPoint, nossa, se a gente entrar na internet para começar a pesquisar, a gente não tem ideia de
quantos casos acontecem, né, por ciúme. Né, é uma coisa assim, às vezes, porque só aparece na mídia quando acontecem umas coisas mais bizarras, assim, né? Aquele caso da Eloá, daquela menina, né, que o namorado ficou em cárcere, né, refém, né, não sei quantos dias e tal. E vários outros, assim, sabe, que a mulher, geralmente, a mulher que é a vítima, né? E aí não quer mais um relacionamento e o homem não aceita e acaba matando e se matando. Não, exatamente, isso é um amor doentio. É verdade, é a posse. Não deixa de ser não deixa de ser um tipo de afetividade mais adoecida. Porque, na realidade, tudo isso são adoecida, não é? Bastante adoecida. Então, na realidade, é um vestígio, sim, de um sentimento, mas completamente equivocado, completamente adoecido por conta dessas questões. Então, a pessoa agride, né, depois chora, pede perdão, diz que não vai fazer de novo, que não sei o quê. Aí passa um período bem, daqui a pouco começa de novo. E a gente não pode esquecer aí o processo obsessivo. Porque o que acontece? Pessoas assim, elas são ansiosas, elas ficam angustiadas, elas sentem raiva. Essas emoções que fazem parte do plantel das emoções de espíritos como nós. Só que a gente vai administrando, buscando administrar e diluindo e tal. Mas essas pessoas, por conta dessa dificuldade em lidar com as próprias emoções, o que acontece? Elas deixam que essas emoções atinjam o ápice máximo. E aí fica difícil de retornar depois a uma situação de normalidade. Então, com esse altos e baixos, que fica mais, digamos assim, na situação de um padrão vibratório baixo, ruim, acessa esses espíritos que estão na mesma condição, na mesma sintonia, às vezes porque sentem a mesma coisa, ou às vezes pelo prazer de prejudicar o outro. Enfim, às vezes são inimigos do passado que já viveram situações semelhantes e estão aqui para prejudicar, para se vingar. Enfim, são vários os casos. Então, qual o tratamento que Joana propõe? Essas pessoas são infelizes e merecedoras de tratamento especializado, de ajuda fraternal, de consideração espiritual, porque avançam cada vez mais para situações penosas e aflitivas. Mas como? Mais uma vez lembramos que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. O paciente ciumento, em sua insegurança, não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e de insegurança. Aí, entre parênteses, a pirâmide de Maslow. Tomando conhecimento lúcido das infinitas possibilidades de equilíbrio e de afetividade que lhe estão ao alcance. Então, na figura, né, a gente vê que a pessoa tem, né, uma baixa estima. E essa é a pirâmide das necessidades de Maslow. Então, o homem é motivado por necessidades organizadas em uma hierarquia. Isto é, a necessidade superior somente surge quando a necessidade inferior for satisfeita. Então, a necessidade seguinte passa a dominar o comportamento do homem. Então, a primeira necessidade ali na base, que são as fisiológicas, né? Então, se o homem estiver com fome, ele não vai ficar preocupado com a família, com os amigos, a aprovação de ninguém, se ele vai viajar, a religião, nada. Ele primeiro tem que satisfazer a fome dele. São as necessidades básicas, né, de comida, água, sexo, sono e repouso. Só a partir disso, quando essas necessidades estiverem satisfeitas, que ele vai passar para outra necessidade. E isso, na realidade, o ciumento está ligado à
posse e ao domínio, que é uma necessidade fisiológica. Ele está ali embaixo, ainda está na base. Né? Porque isso, na realidade, Joana coloca essa pirâmide das necessidades se referindo à nossa própria consciência. Então, nós, em cada nível desse, significa o estágio que a gente está. Onde é que você está, Gi? Bom, eu acho que eu estou... No social. No social. No social, né? É verdade. Eu vi que apenas 2% da humanidade está na parte de autorrealização. Só para a gente ficar mais tranquila, né? Então, você vê, quando ela fala da fisiológica, realmente são aqueles primórdios, aquilo que a gente falou, né? Quando a gente ganhou o ego para poder a gente sobreviver. Mas conforme a gente foi experienciando, foi tendo experiência, adquirindo condições intelectuais que nos dessem know-how para fazer escolhas de uma forma assertiva, claro, dentro de cada momento que a gente estivesse vivenciando, a gente foi tendo maior responsabilidade em fazer essas escolhas. Então, você vê que a gente já teve a comida, a água, sexo, sono e repouso, e a gente vai subindo. Mas muitos, o que acontece? Do ponto de vista intelectual, é uma coisa interessante. Eles conseguem ir acessando determinados padrões, vão subindo, mas ainda moralmente, emocionalmente, ainda se situam ainda assim. Quer dizer, é um paradoxo, mas é uma coisa que acontece por conta dessas questões mal resolvidas que ele tem lá no inconsciente. E à medida que a gente vai evoluindo, vai passando vai subindo, né, na escala, a gente passa a buscar a ideia do coletivo. A gente sai dessa parte fisiológica, que é do egoísmo, e vai buscando a ideia do coletivo. A ideia de que nós somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai, todos nós temos o amor dentro de nós. Então, a gente tem que olhar para uns para com os outros, sempre com os olhos de bondade, de amor, saber que as pessoas estão aqui para se ajudarem, para a gente crescer junto, e não um ir e outro ficar. Então, compreendendo a compreensão da pirâmide, por Joana. A ação de benemerência direcionada ao próximo conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar, facultando o entendimento dos dramas alheios e, ao mesmo tempo, encontrando solução para os próprios conflitos. Aquele que se dedica à compaixão e à caridade descobre, deslumbrado, não ser o único sofredor do mundo e identifica-se com muitos que também estão padecendo, verificando, entretanto, quantos estão lutando com destemor para superar os impedimentos e as dificuldades que os atam à aflição. Essa constatação serve de estímulo para também procurar a melhor maneira de libertação pessoal. Então, vê por que a casa espírita, olha só, né, os espíritos sabem por que fazem. Então, quando a gente vem buscar a casa espírita com esses conteúdos, com esses processos adoecidos dentro de nós, em sofrimento, porque, na realidade, todos nós, quando temos algum tipo de desequilíbrio emocional, a gente está em sofrimento. E o ciumento, ele sofre muito, né? Sofre por uma série de questões com as quais ele é o responsável, né? Na sua raiz. Então, o que acontece? O que a Casa Espírita nos oferece? A gente assistir às palestras, que são orientações que a gente recebe através seja do conteúdo doutrinário, do conteúdo da psicologia espiritual, do Evangelho de Jesus. Os cursos, a mesma coisa, que a gente vai aprendendo através dos cursos a nos conhecermos. E uma coisa muito importante, quando a gente fala da psicologia espiritual, é o autoconhecimento, né? A gente estava conversando ainda de manhã que o autoconhecimento é algo que funciona. Então, as pessoas acham assim, isso é muito utópico, isso é teoria. Não é, não.
Porque se a gente colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, começar a fazer esse exercício, não é algo fácil, não é algo que a gente vai tirar de letra, mas é algo necessário. E se você começar a fazer de rotina esse exercício, quando a gente se vê diante de determinadas situações que a gente repete, a gente vai reconhecer a situação. Poxa, por toda vez que determinada situação parecida com essa aparece, eu me deparo com ela, eu tenho essa mesma reação. Então, a gente já começa a se analisar. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Então, é uma série de ajudas que essa pessoa vai ter. Ajuda psiquiátrica, com a medicação, que muitas vezes o desequilíbrio que estava no perispírito, porque o desequilíbrio do espírito, ele vai se projetar no perispírito. Vai ficar o desequilíbrio naquela região. Quando ele reencarna, o que acontece? Esse desequilíbrio vai passar para o corpo físico, que o perispírito é como se fosse uma forma. E esse desequilíbrio já no corpo físico, o que acontece? Não tem jeito, precisa da medicação. A terapia, o trabalho com o melhoramento da espiritualidade é para tratar o espírito. Mas, antes de tudo, é necessário que trate o corpo. Por isso a necessidade da medicação. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não quero mais tomar remédio, eu queria só me tratar no ponto de vista espiritual. Não adianta. Conforme a pessoa for evoluindo, for trabalhando as suas questões emocionais, for trabalhando a sua espiritualidade, buscar depois o trabalho voluntário, onde ela vai se doar ao próximo, vai se envolver com a espiritualidade benfeitora da casa, aí sim ela vai começando, talvez, no tratamento espiritual, numa série de coisas, aí diminuindo o desequilíbrio que está a nível perispiritual e, por que não também dizer, a nível físico, né? Porque nós é que somos artífices da nossa saúde ou da nossa doença. É verdade, porque através do autodescobrimento, uma coisa leva a outra, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente confia na gente. A gente confia no nosso potencial, como ser divino, né? Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Então, a partir desse momento que a gente, é isso que a Sérgio falou, que a gente detecta esses gatilhos, a gente já vai sabendo como lidar com eles, né? E também o trabalho voluntário. É uma coisa que eu acho assim, muito importante. E não é só porque é na casa espírita, é porque aqui a gente ainda tem, além do trabalho, a gente tem todo esse amparo da espiritualidade. Né? Mas no trabalho voluntário a gente tem condição de ajudar o próximo, a ver que, de repente, aquele problema que a gente está passando não é tão grande assim quanto a gente pensa. Né? E, além disso tudo, a gente tem a oportunidade da convivência. Né? A gente exercita a benevolência, né? Enfim... É tudo de verdade. Bom. É 1000 em um, né, Marcinha? A gente vê, às vezes, no atendimento fraterno, as pessoas chegam muito sofridas, às vezes com um problema emocional grave. Aí a gente orienta, a orientação que a casa nos dá, né? E aí a gente vê que 2 tipos de pessoas. Umas aceitam e procuram fazer. Então, quando você encontra com elas nos corredores, o brilho voltou aos olhos. Tá? Estão na palestra, estão fazendo no curso, trabalho voluntário. Então, uma das pessoas que eu atendi que chegou muito, muito mal. Muito mal. E eu simplesmente, nós ali só somos o quê? Como é o tema? Mensageiros, né? A gente diz aquilo que nos falaram para dizer. A gente detecta o processo e diz. E hoje, quando eu vejo essa pessoa aqui na casa, agindo no trabalho voluntário, feliz, sorridente, não lembra mais aquela pessoa tão sofrida que eu atendi. Gente, isso aí traz uma alegria, sabe? Uma gratidão por essa espiritualidade benfeitora, por Joana. Por isso que ela é assim firme com a gente, porque a gente precisa de limite. Senão a gente se perde na autocomiseração, na vitimização. E tem aqueles que não fazem. Tem aqueles
que não escutam, não valorizam. E aí o que acontece? Continuam vindo no atendimento fraterno, continuam que eu não estou melhorando, que eu não estou melhorando. Mas está fazendo isso. Não, porque eu não tenho tempo. Não, porque eu não consigo. Não. Então, é isso aí que a espiritualidade, esse pacotinho 1001, que a espiritualidade nos traz, funciona. Mas, como a gente diz, se você quiser, se a gente quiser. É verdade. Quem pode vir fazer um momento de meditação hoje? Não? Quer, Beth? Não gosta. Quem pode vir fazer? Quem quer vir fazer? É engraçado olhar daqui, né? Porque todo mundo fica assim. Olha por lá, talvez você encontre o olho. É verdade. Não sei, pois é. Eu não entendo isso. Não vai olha, a gente já vai para mês que vem, vai estar em novembro. Então tá. Eu posso dar, assim, tipo, agradecer, primeiro falar o que aconteceu, depois agradecer? Pode rapidinho, que a gente já está. Eu estou aqui há 7 anos e tem aquela coisa que Jesus, que a gente sabe que Jesus está sempre do lado da gente, mas a gente não vê e, de repente, não acredita tanto, né? Eu estou passando um período muito difícil de depressão. E anteontem, não sei se vocês conhecem aquela história de Jesus, que tem uma pessoa num caminho chamando por ele, ele manda várias e no final ele diz que ele estava ali. Pois é, anteontem eu tive um surto de depressão, tinha que ir para a rua fazer um negócio, mas eu fui para a rua chorando tanto, que nem aí, porque eu tinha que fazer. Aí peguei um Uber. O Uber, quando eu fui ver no negócio, estava errado, era só dinheiro, só tinha cartão, enfim, não podia andar. Aí o moço falou assim para mim, não precisa não, que eu te levo aonde você for, que eu tinha que ir na loja do meu irmão. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, nem cartão, não faz mal, eu te levo. Aí chegou lá, ele falou, pode fazer o que você quiser fazer, que eu vou te esperar. Aí esperou. Aí eu tinha que ir no banco. Aí eu fui ao banco, ele pode fazer, e me levou em casa. Eu fiquei assim, até então não tinha me ligado. Eu falei, cara, você é um anjo. Eu pensei num anjo. Aí passou. Aí depois disso, uma pessoa que ia fazer uma faxina na minha casa, que não foi, porque eu vacilei, de noite me liga, dizendo que ela entendeu que eu vacilei e me mandou uma mensagem de desmontar, falando de lágrimas. E quatro coisas aconteceram de pessoas que não têm intimidade comigo, que naquele momento fizeram comigo. Aí uma amiga minha, Marcinha, falou assim, Evelyn, você está vendo? Você estava tão desesperada. Eu chamei Jesus o tempo todo, ele estava ali do teu lado o tempo todo. Então, hoje eu queria agradecer a Jesus essa semana, a hoje estar aqui, poder estar aqui bem, e cada vez eu tenho mais fé nessa casa, que já fez muito por mim. Obrigada. Prece mais linda que essa, né? A gente não precisa mais nada. Boa tarde, gente. Até semana que vem. Boa tarde. Vamos com Deus. A gente vai mandar um momento de meditação por e-mail, tá?